Olá pessoal, estamos de volta no canal para darmos continuidade ao nosso estudo sobre as matrizes. Vimos nas aulas anteriores sobre matrizes, falamos sobre como se escreve, como se classificam essas matrizes, vimos algumas matrizes de denominações especiais, vimos também um cálculo, fizemos exercícios voltados a esse estudo das matrizes, dessa parte introdutória de matriz. Nessa aula de hoje nós vamos focar em igualdade e darmos início ao estudo das operações de matrizes. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais e você tenha a oportunidade de ter aula cada vez melhores. Vamos à nossa aula de hoje sobre igualdade de matrizes. Quando é que de fato duas matrizes vão ser iguais? Eu tenho aqui no caso, pela definição, eu tenho duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Elas vão ser iguais se e somente se elas têm a mesma ordem, ou seja, a quantidade de linhas e coluna de uma tem que ser a mesma quantidade de linhas e coluna da outra. E os elementos, eles têm que ser o quê? Os elementos correspondentes têm que ser iguais. O que seriam esses elementos correspondentes iguais, professor? Elementos que estão na mesma posição. Linha coluna de uma tem que estar na mesma posição linha coluna da outra. Vamos imaginar a seguinte situação. Se eu for comparar essa matriz A com a matriz B, se faz necessário o seguinte. Observe, se por exemplo eu tiver a matriz 2 por 3 e for igualar com a matriz B obrigatoriamente ela também tem que ser uma matriz 2 por 3. Quer dizer que a mesma ordem, a ordem de uma tem que ser a mesma ordem da outra. Então vamos ver de modo algébrico uma representação geral para a indicação de igualdade de matriz. Veja que eu tenho uma matriz A, só um instantezinho aqui, eu tenho aqui uma matriz A. Essa matriz A, ela é uma matriz A e J, elemento genérico da matriz A. O I indica a linha, isso aqui, o I indica a linha que ele está, onde está localizado a linha. E esse J indica a coluna que o elemento está, indica a coluna. Detalhe, a matriz A e J é M por N, ordem M linhas, N colunas. A matriz B ela é genérica, os elementos dela é B e J. Veja que tem a mesma representação, I de linha, J de coluna. Veja que essa matriz ela é P por quê? P linhas, Q colunas. Essas duas matrizes só vão ser iguais se as linhas daqui, M linhas, for igual às linhas daqui, P linhas. Então, M tem que ser igual a N. Aliás, M tem que ser igual a P. E as colunas da matriz A, N, tem que ser igual às colunas da matriz B, Q. No caso, as colunas serem iguais. Se isso ocorrer, eu posso fazer a igualdade entre as matrizes. E cada elemento que você vai fazer, que na definição aqui está falando em elementos correspondentes, cada elemento correspondente tem que ser iguais. Qual o significado disto? Cada elemento A e Jzinho que você tem na matriz A tem que ser igual ao respectivo dele, B e J na matriz B. Isso vai, o significado desse símbolozinho, quer dizer para todo ou qualquer que seja. Então, para todo, é bom que saibam essa linguagem, ou qualquer que seja. Vamos lá? Então, aqui vai ficar assim, para todo I, que esteja entre o primeiro elemento da primeira linha até a nossa linha M. No caso aqui, a linha M da matriz A. Isso vale para todo I e também vale para quem? Todo J. Sendo que esse J, que é justamente a referência da coluna, ele varia da coluna 1 até a coluna N. Desde que nós não podemos esquecer que o M é igual ao P e que o N é igual ao Q. Então vamos ver um exemplo aqui bem clássico. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma matriz A definida pelos seguintes elementos. Eu tenho aqui A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho menos 15. Eu tenho essa matriz A. E eu tenho a matriz B. A matriz B ela é formada por quem? Por menos 3, por C, por mais 8 ou simplesmente somente o 8, e eu tenho aqui o D. E aí, por definição, eu estou dizendo que a matriz A ela é igual à matriz B. Primeira coisa que você observa, qual é a ordem dessa matriz? Ela tem duas linhas e o que? Duas colunas. Matriz 2 por 2. Essa matriz B, ela tem duas linhas
e o que? 2 colunas. Então veja que o critério das ordens já está estabelecido. O que você vai fazer agora? Vamos apagar aqui para ficar limpo o nosso cálculo, para nós entendermos o que é a comparação dos elementos correspondentes. Após observarmos a ordem, vamos para os elementos correspondentes. Como assim, professor? Veja, qual é o elemento que está nessa posição do A na matriz B? Quem está na mesma posição do A é o elemento menos 3. Então, eu já posso dizer que o A é igual a menos 3. Quem é que está na posição do 10 da matriz A na matriz B? É o C. Então, eu já posso dizer que o meu C é igual a 10. Vamos agora para o próximo. O B está na segunda linha, primeira coluna. Quem está na segunda linha e primeira coluna? O 8. Então, o nosso B aqui no caso, ele é igual a 8. E por último, nós temos o menos 15. Segunda linha, segunda coluna. Está na segunda linha, segunda coluna da matriz B, o nosso D. Então, veja que, de fato, o D ele é igual a quanto? Menos 15. E se você, de fato, observar, vamos só fazer aqui a confirmação, a reescrita dessa matriz, como ficaria essa matriz A? A matriz A ela ficaria com os respectivos valores. O menos 3, o valor do B nós encontramos igual a 8, aí nós temos o 10 e o menos 15, 10 e menos 15, fechamos a matriz A. E a matriz B, quem seriam os elementos dela? Veja, os elementos da matriz B, só um instantezinho aqui, nós vamos ter o quê? Veja, menos 3 que nós temos aqui, o valor do segunda linha e primeira coluna é o 8, o valor do C nós encontramos 10 e o valor do D que nós encontramos quanto? Menos 15. E aí você observa que de fato a matriz A ela é igual à matriz B com seus respectivos elementos nas mesmas posições iguais. Então muito bem, vamos continuar nossa aula. Vamos ver um exemplo seguinte, um pouco mais aprofundado, que de fato faz uma revisão até mesmo de assuntos do nosso primeiro ano. Então, nesse caso, eu tenho aqui na questão, determinar x e y, vamos calcular o x e o y, e uma observaçãozinha aqui que eu acrescentei. Depois, vamos calcular também o valor do z e o valor de quem? O valor do w, já que nós temos o w aqui e o z, nesse caso, aqui também. Eu estou dizendo na questão, na afirmativa, que o A é igual a matriz A é igual a matriz B. E se você observar, ela tem o quê? Ela tem duas linhas, né? Duas linhas e quantas colunas? 2 colunas. Então, ela é a matriz 2 por 2. E se você observar a matriz B, ela tem o quê também? Ó, 2 linhas e tem 2 colunas. A matriz B, 2 por 2. Vamos agora fazer a comparação dos seus respectivos valores. Fazer a limpeza aqui. Fazer os respectivos valores de acordo com as suas posições respectivas. Então, o que você vai observar agora? Vamos lá? Devagarinho aqui. Vamos ter quem é que está na posição do 8, na matriz B. Quem está na posição do 8 é o 2 elevado a Z. Então, você vai botar 2 elevado a Z. Isso aqui é igual a 8. Vamos para a próxima. Depois a gente resolve. Nós vamos resolver todos. Quem está na posição do y ao quadrado menos 1? Y ao quadrado menos 1, quem está na posição dele aqui, na outra matriz, o 8. Igualamos ao 8. Vamos para o terceiro cálculo. O nosso terceiro cálculo diz o quê? Que o módulo, essas duas barrazinhas quer dizer que o módulo de x menos 1, isso aqui, quem está na posição dele, o 4. Então, aqui no caso, igual a 4. E o nosso quarto elemento aqui no caso, a nossa quarta expressão aqui no caso, vai ficar como? Quem está na posição do 3w menos 8 é o 7. Então, aqui no caso, 3w menos 8, isso aqui é igual a 7. Vamos resolver cada uma dessas expressões matemáticas. Vamos lá, simples, né? Eu tenho aqui 2 elevado a z igual... Aqui trata-se de uma equação exponencial. Primeiro que essa base é 2 e essa base é 8. Para me comparar bases diferentes, eu tenho que transformar um outro membro ou outra base numa base que seja igual a que tenha expoente. No caso, o que eu vou fazer aqui com 8? Eu vou fatorar o 8. Aqui dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. E de fato você observa que o 2 ele fica elevado a quem? A 1, a 2, a 3. Então 2 elevado a 3. Observação agora, veja que a base 2 é igual a 2, elimina. Então, chegamos à conclusão que o nosso Z ele é igual a quanto? O nosso Z é igual a 3. Então, já tenho aqui Z igual a 3. Vamos para a próxima. Na segundo cálculo, nós temos o quê?
que o y ao quadrado esse é uma equação de segundo grau, na variável y, e incompleta, né, no caso, o menos 1 vai para o segundo membro, mais, então y ao quadrado igual a 9. Qual é o inverso da potenciação? Radiciação. Então nós vamos ter a raiz quadrada de quem? De 9. Só que lembre-se, como nós estamos resolvendo a equação de segundo grau e aqui o expoente é 2, não esqueça que nós temos mais ou menos. Por quê, professor? Porque se você pegar mais 3, aqui no caso, vamos continuar, depois eu dou uma dicasinha de por que é esse mais ou menos. Vamos já. Eu posso até completar logo aqui, nós vamos ficar assim. Quais números que elevado ao quadrado dá igual a 9? Nós temos ao quadrado, né? Quais números y que elevado ao quadrado dá 9? Nós podemos ter o 3 ao quadrado que dá 9 e podemos ter o menos 3 ao quadrado que também dá 9. É por isso que existe o mais ou menos. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter dois valores, só um instante, dois valores para quem? Para o nosso y. Vamos para nosso terceiro cálculo. O nosso terceiro cálculo, eu tenho um módulo, aí eu tenho que lembrar, nós temos que lembrar da definição de módulo. Como assim, professor? Se eu tenho um módulo de x, eu estou fazendo a definição. Se eu tenho um módulo de x igual ao número a, e esse a, ele é um número que pertence aos reais, ou seja, e ainda tem um detalhe, esse número aqui no caso, vamos restringir para zero, não, ele não pode ser um número que, se eu vou apagar aqui, ele não pode ser um número que, não pode ser um número negativo, só pode ser positivo. Nesse caso, o que vai acontecer? Nós podemos ter duas situações, ou esse a vai ser, ou esse x vai ser igual a a, ou esse x aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos a. Ou seja, se eu colocar aqui o módulo de a, eu vou encontrar a. Se eu colocar o módulo de menos a, eu vou encontrar a. Igualmente a potenciação que a gente viu há pouco tempo, sobre a definição de módulo. Então, nesse caso, o que vai acontecer nesse exemplo? Nesse exemplo, vai ficar assim. Eu tenho módulo de x menos 1 igual ao 4. Quem está no lugar do 4 aqui é o a. Então, nós vamos ter um a positivo e um a negativo. Nesse caso, o mais 4, né? No caso, eu vou ter aqui, vou botar o 4, daqui eu vou ter quem? X menos 1 igual a 4. Ou esse x menos 1 igual a menos 4. Não esqueçam que eu tenho dois resultados quando se trata de módulo. Então, eu vou ter aqui como x igual a 4, quem está menos vem para cá mais, você tem x igual a quanto? X igual a 5. E aqui você vai ter x, desculpa aqui, ó, menos 1, né? No caso aqui nós temos x menos 1 igual a menos 4, que é o oposto desse. X vai ser igual a quanto? X vai ser igual, esse que está menos aqui vai para o outro lado, então fica menos 4 mais 1. Esse que está menos vai mais, vai mais 1 no caso. Então, x vai ser igual a menos 4 mais 1, que dá menos 3. Encontramos aqui o nosso x ou ele é igual a 5, ou ele é igual a menos 3. E o nosso último valor é o w. Esse valor do w aqui vai ficar como? Simples, equação do primeiro grau. Temos 3w igual a quanto? 3w igual a 7. Quem está menos vem para cá mais, então fica mais 8. 3w igual a quanto? A 15. O w vai ser igual a 15 dividido por 3. Nós vamos chegar à conclusão que o nosso w aqui, no caso, ele é igual a 5. Então, qual vai ser a nossa conclusão aqui? Conclusão é que nós vamos colocar nossas respostas. Quem são os valores do x? X pode ser 5 ou menos 3. X pode ser 5 ou menos 3, no caso... ou menos 3, desculpa aqui, menos 3. O valor do nosso y, qual for o valor? Ele pode ser mais 3 ou pode ser menos 3, como deu aqui na solução. O nosso z, ele deu 3, simplesmente somente um 3. E o nosso w, no final, nós encontramos 5. Então, veja que nós encontramos aqui os respectivos valores. Uns deram 2 números, possíveis respostas, e outros só deram somente uma. E fechamos aqui então a questão da igualdade de matrizes. Igualamos duas matrizes e encontramos parâmetros envolvendo essas duas matrizes. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre a nossa aula para que o nosso canal possa crescer cada vez mais.